Olá, tudo bem? Que alegria estar com vocês mais uma vez. Como eu prometi para vocês, hoje nós vamos desenvolver o tema sobre a morte. Claro que o ser humano tem muitas curiosidades, mas eu sempre digo que uma das principais curiosidades que o ser humano tem é com relação à morte. O que acontece, para onde vamos, por que existe a morte. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Para nós desenvolvermos o assunto sobre a morte ou sabermos sobre ela, é preciso saber a origem da vida. Então, você sabendo a origem da vida, você vai saber por que se originou também a morte. Beleza? Mas, de qualquer maneira, queremos desejar para vocês nossas cordiais boas-vindas, que você se sinta bem aí nesse pequeno grupo, sinta-se feliz. Agradecemos porque já estamos aí no nosso 7º estudo e vocês têm vindo aí todos os dias para esses estudos. Como eu disse anteriormente, seja natural e naturalmente as coisas vão acontecendo em sua vida. Só peço que, em nome de Jesus, você não crie na sua mente uma barreira, tá bom? Não crie uma barreira dizendo assim para você mesmo: eu não quero conhecer, eu não quero saber. Tá? Não faça isso. Deus é bom todo o tempo e todo o tempo Deus é bom. Por essa razão é importante que você venha conhecê-lo de fato e de verdade. Seja natural, deixe as coisas acontecer naturalmente em sua vida. Muito bem, de imediato nós queremos aí que você pegue aí a sua Bíblia Sagrada. Eu estou com aquela Bíblia de estudo, você está com ela também aí. E nós vamos agora desenvolver o nosso tema de hoje, que é sobre a morte, né? Esse tema é muito importante. O primeiro texto que nós vamos ler, você pode acompanhar aí, e nós vamos hoje descobrir, através de muitos textos bíblicos, o dia em que a morte ela vai morrer. Já pensou? O dia que a morte vai morrer. Mas nós temos aí um texto muito importante falando da origem da vida. Esse texto está em Gênesis capítulo 2, verso 7. Eu já achei aqui na minha Bíblia. E você pode pedir ajuda aí aos colegas aí, os amigos aí do pequeno grupo. Eles vão orientar você, ajudar você também a encontrar esse texto bíblico. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 7. Na minha Bíblia diz o seguinte. Vou dar mais um segundinho para você achar. Ok, muito bem. Vamos então ler. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui está o texto que dá origem à vida. Claro que existem muitas especulações com relação à origem da vida, porque muitos acreditam que a vida veio a existir num processo evolutivo depois de bilhões e bilhões de anos. Mas a palavra de Deus que permanece firme, inabalável depois de 3.000 anos de existência, ela está dizendo que Deus criou o ser humano desta maneira. Pegou o homem, fez um boneco de barro do pó da terra, formou ali o homem, soprou no nariz do homem o fôlego. Esse fôlego aqui é o ar que nós respiramos. Então, quando Deus soprou no nariz de Adão o fôlego, o homem passou a ser uma alma vivente. Aqui tem um verbo muito importante nesse texto, e eu quero dar um destaque especial para ele, que é o verbo ser. Vejam, se o texto bíblico ele tivesse um outro verbo, como por exemplo, o homem passou a ter, então eu até ficaria pensativo com relação a nós termos um ser invisível dentro de nós, um espírito invisível dentro de nós que nos proporcionaria a vida. Mas o texto é muito claro que o que dá vida ao homem é o fôlego, é o ar. Portanto, quando Deus soprou, então o homem passou a ser uma alma vivente.
Então, a ser, passou a ser e não a ter. Eu sou uma alma vivente. Você que está aí me ouvindo é uma alma vivente. Ok? Deu para entender esse primeiro texto? Outro dia eu estava trabalhando ali em um velório e houve um questionamento em que uma pessoa evangélica disse o seguinte: o espírito volta para Deus que o deu, baseado ali em Eclesiastes 12, né? Porém, existe ali um detalhe muito importante naquele texto. Esse texto, inclusive, eu quero ler com vocês na íntegra, para que vocês venham tirar todas as dúvidas. Então, por exemplo, quando o Eclesiastes diz o seguinte, 12, verso 7. Se não quiser acompanhar, só me escute, capítulo 12 de Eclesiastes, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A palavra aqui no original, ela vem de uma palavra chamada pneuma. Então, o espírito aqui é pneuma, é ar. Pneuma vem de ar. Então, não um espírito, uma entidade invisível dentro de nós. Então, esse espírito é o ar. Quem deu ar para o ser humano? Quem é que dá o ar para você respirar? O ar lhe pertence ou pertence a Deus? Ah, muito bem, pertence a Deus. Parabéns pela sua resposta. Então, se pertence a Deus, quando o ser humano deixa de existir, esse ar volta para o seu dono, para Deus. É de Deus, o ar é de Deus. Tá? Não tem como ser questionado isso. Beleza? Deu para compreender? Então, o pó volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu. Claro que nós vamos ler mais à frente e responder até perguntas sobre esse texto. Foi só para contextualizar aqui esse primeiro verso que nós lemos. O que dá vida ao homem é o fôlego. Deus soprou no nariz de Adão e ele passou a ser uma alma vivente. Beleza? Então a pergunta é, do que o homem foi criado? O homem foi criado de quê? Do pó da terra e ar. Forma assim uma alma, um ser vivente. Ok? Muito bem. Nossa segunda pergunta do nosso estudo de hoje é: para onde vai a pessoa quando ela morre? Olha só que texto interessante. Nós acabamos de ler esse texto. A Bíblia diz ali em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, o pó volta para a terra, de onde saiu, de onde veio, e o espírito volta para Deus que o deu. Lembrando que essa palavra espírito não é uma entidade que temos dentro de nós, mas o ar, porque no original a sua tradução é pneuma, ar. Beleza? Deu para entender? Então, para onde vai a pessoa quando morre? Vai direto para o céu ou volta para a terra? Estou esperando sua resposta. Pode responder. Ah, beleza, muito bem. Segundo o texto, Eclesiastes 12, 7, o corpo volta para a terra como de onde saiu. Do pó da terra saiu, para o pó da terra voltará. E o fôlego volta para Deus que o deu. Beleza? Nossa terceira pergunta. O que acontece então com a alma? A alma. O que acontece com a alma? Nós não somos alma vivente? Então, o que acontece com a alma? Ezequiel 18:4. Vamos abrir aí. Você pode abrir aí que eu vou também abrir aqui a minha Bíblia. Já estou aqui em Ezequiel, no Antigo Testamento. Fica aí depois de Lamentações. Ezequiel 18:4. Muito interessante esse texto. Achei. Então veja. Ezequiel 18:4 diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Vejam que coisa interessante.
a alma que pecar, essa morrerá. Eu pergunto, o ser humano pertence a quem? Tanto o filho quanto o pai? Pertence a Deus, obviamente. Foi Ele que nos criou. Então nós temos um dono. É como o proprietário de uma TV Samsung, de uma TV de outra marca, enfim, qualquer marca, qualquer modelo aí de televisão, eles têm o seu criador. Então a patente é dele. Tá? Eu não posso patentear o que já é patenteado. Então Deus criou o ser humano, então tanto o pai quanto o filho, tanto a alma do pai quanto a do filho é de Deus. Só que essa alma aqui, como eu já falei para vocês, é duas essências juntas. É o fôlego e o pó da terra. Aí formam a alma vivente. Não existe alma que está no pensamento tradicional de muitas pessoas, no sentido de termos essa alma dentro de nós, um espírito, uma entidade dentro de nós que nos dá vida. Eu quero fazer aqui uma ilustração muito importante com relação ao corpo humano. E você vai entender mais completamente o que eu quero dizer com essa questão de não termos uma entidade dentro de nós. Vamos aqui então ao nosso painel. Olha só, eu tenho aqui um corpo humano, tá? Esse corpo humano, ele está mostrado aqui nessa foto, todos os órgãos do corpo humano. Mas a minha pergunta é bem simples para vocês, que está aí no PG, que está me ouvindo. Vocês já viram pessoas morrer de infarto do coração? Ah, muito bem. Eu também já vi muitas pessoas. Todo dia morre pessoa com problema no coração. Você já viu pessoas morrendo também com problemas nos pulmões? Câncer de pulmões? Já? Isso, muito bem. Eu também já vi muitas pessoas. Todos os dias morrem pessoas com problema nos pulmões. E aí você desce e você vai ver intestino grosso, intestino fino, pâncreas, rim, fígado, né, vísceras, né, o reto. Você vai ver toda a estruturação do corpo humano. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Se existisse uma entidade que nos dá vida, eu poderia ter o câncer que eu tivesse no pulmão, no estômago, no intestino, no coração, onde fosse o câncer, não tinha nenhum problema. Eu não ia morrer, isso não ia me causar nenhuma dor, nenhum dano. Sabe por quê? Porque eu teria uma entidade dentro de mim, um espírito dentro de mim, que me dá vida. É isso que a tradição está ensinando para vocês. Mas eu digo para vocês que nós não temos uma entidade dentro de nós. Na verdade, o que nós temos dentro de nós são órgãos que nos dão vida. Se tirar o nosso coração, nós vamos morrer. Se tirar o pulmão, os pulmões, nós vamos morrer. Então vejam, se você agora, nesse momento, fechar o seu nariz e sua boca aí, quer fazer esse teste? Vamos fazer esse teste simples aí. 30 segundos. Coloque aí, está aí junto com seus colegas aí no pequeno grupo, coloque aí a sua mão assim, ó, como eu vou fazer, ó. Ok? Quanto tempo você consegue ficar com o nariz e a boca fechada, sem respirar? Obviamente, tem pessoas que têm um pouco mais de fôlego, conseguem até 3 minutos, mas eu já vi, são poucas as pessoas. Eu tinha um bom fôlego, quase 5 minutos. Eu já pesquei muito, então a gente mergulhava para matar o peixe lá embaixo d'água no dente. Eita, vocês agora estão tirando onda aí comigo, né? Mas tenha paciência. Mas é só para ilustrar. O que eu quero dizer é que tem pessoas que têm mais fôlego do que outras. Mas mesmo assim tem um limite. Todos temos um limite. Então, se ficarmos sem fôlego, nós vamos perder a vida. Então, queridos,
O que nos dá vida é o fôlego e os órgãos que nós temos dentro de nós. Se tivesse uma entidade dentro de nós, nós poderíamos ter a doença que fosse, isso não ia causar nenhum dano, porque essa entidade ia nos garantia sempre a vida para frente. Beleza? Mas não é isso que acontece. Porque o que dá vida é pulmão, é fígado, é rim, é sangue, vísceras, etc, etc. Beleza? Deu para entender? Então vamos avançar para a nossa próxima pergunta. Muito bem. E o que os mortos sabem? Olha aqui uma pergunta muito interessante, é a nossa quarta pergunta. O que é que os mortos sabem? Há muitos questionamentos sobre essa pergunta. Primeiro, muitas pessoas dizem assim: quando fulano morrer, vai direto para a glória de Deus. Quando fulano morrer, vai direto para o céu. Será que essas pessoas estão certas ou estão erradas? Para onde de fato o que acontece então e o que os mortos sabem? Vamos ver então o texto Eclesiastes 9:5. Já abri aqui a minha Bíblia, tá bom? Você também já abriu? Diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Perceberam que a Bíblia disse aqui em Eclesiastes? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Não têm ciência. Acrescente aí a essa leitura o verso 10, por gentileza. Por gentileza. O verso 10 diz o seguinte, aqui na minha Bíblia: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha que coisa interessante. Para o além onde nós vamos, ou seja, para a sepultura, nós não temos lá mais ciência, projeto, o morto não sente dor, não tem consciência. Eclesiastes disse aqui que só quem tem consciência é aquele que está vivo. Aquele que está vivo sabe que vai morrer, mas quem está morto não sabe mais coisa nenhuma. Beleza? Então, o que os mortos sabem? Nada. Coisa nenhuma. Pode escrever aí. Beleza? Enquanto você escreve, eu já vou aqui para a nossa quinta pergunta. Que duas ressurreições ocorrerão no fim? Muito bem. Vamos abrir então as Escrituras Sagradas no Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Vejam, aqui a expressão todos. Todos sairão. E o verso 29 diz: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, a pergunta é: que duas ressurreições ocorrerão no fim? A ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Obviamente, essas duas ressurreições, cada uma delas tem o seu tempo. Nós já estudamos no estudo de ontem sobre o milênio. E nós percebemos que quando iniciar o milênio será a primeira ressurreição, a ressurreição da vida. Quando terminar o milênio será a segunda ressurreição, a ressurreição de juízo, de condenação. E tudo isso vai ocorrer exatamente segundo a volta de Jesus. Por ocasião da volta de Jesus. Quando Jesus voltar a essa terra, então iniciará ali o milênio, porque
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E quando terminar o milênio, haverá a ressurreição daqueles que praticaram o mal, que não aceitaram Jesus como seu Salvador, que não guardaram os seus mandamentos. Ok? Eu sei que você não é um destes, você quer estar na primeira ressurreição, eu também quero estar, mas nós precisamos pagar o preço do preconceito que as pessoas têm com relação à nossa decisão, à nossa pessoa. Muitas pessoas estão criticando vocês por estarem vindo aí todos esses dias para o pequeno grupo, para essa classe, e você às vezes se sente constrangido em talvez pensar que está ferindo alguém, mas você não está ferindo ninguém, porque o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu avô não morreu por você. Quem morreu por você foi Jesus Cristo. Vale a pena o esforço que você está fazendo, meu amigo, minha amiga. Vale a pena esse esforço que você está fazendo de vir aí para esse pequeno grupo, para essa classe, para estudar a palavra de Deus. Eu já lhe dou meus parabéns. Continue firme. Esqueça os preconceitos, as críticas. Mas eu disse para você e perguntei, você obviamente quer estar na primeira ressurreição, a ressurreição daqueles que aceitaram Jesus. Eu também quero. E você quer pagar o preço? Muito bem, parabéns. Todos nós precisamos pagar o preço de estarmos na primeira ressurreição. Mas vem aí a nossa sexta pergunta, a nossa penúltima pergunta desse estudo de hoje. Obviamente, você já deve estar pensando, já vai terminar? Não, ainda tem algumas coisas aí que o líder vai fazer ainda com vocês, tá bom? Mas a sexta pergunta é, quem vai ressuscitar na primeira ressurreição? Eu acabei de dizer para vocês, quem vai ressuscitar na primeira ressurreição? Aqueles que morreram ao lado de Cristo, aceitando Jesus como seu Salvador. Mas o texto de 1 Tessalonicenses 4,16, eu vou dar aí um segundinho para você abrir as Santas Escrituras no Novo Testamento, já fica lá para o final da Bíblia. 1 Tessalonicenses 4,16 é um texto muito importante para lermos todos juntos. Muito bem, vamos ler. Verso 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vejam, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém, meu amigo? Amém, minha amiga? Pode acreditar nessa promessa. Jesus disse em João 11:25, ainda que morramos, viveremos por ocasião desta volta dele a essa terra e pelo poder que ele tem de ressuscitar os mortos. Deus vai nos ressuscitar. Mas quem é que ele vai ressuscitar primeiro? Aqueles que morreram fazendo a sua vontade, lhe aceitando como Salvador e Senhor de sua vida. Você quer isso para a sua vida? Você quer estar nessa primeira ressurreição? Se prepare, minha amiga. Se prepare, meu amigo. Porque isso vai acontecer, queira o ser humano ou não. Ok? Muito bem, já estamos chegando ao fim de nosso estudo de hoje, mas já está dando assim uma aguinha na boca, porque amanhã você não pode deixar de vir, viu? Não pode deixar de vir, porque o tema da manhã também é um tema impressionante. Daqui a pouquinho eu vou dizer o tema de amanhã, para você já ficar com aquela aguinha na boca e, não, amanhã eu quero ir. Beleza, nossa última pergunta de hoje. Qual a certeza daquele que crê em Cristo? Qual a certeza que nós temos se nós cremos em Cristo? Então, João 11:25, como já li para vocês, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Ainda que morramos, viveremos em Cristo Jesus. Amém?
Olha, meu amigo, minha amiga, apenas fazendo aqui uma breve recapitulação do que nós estudamos. Nós vimos hoje para onde vai o morto. O morto, ele volta para o pó da terra, para a sepultura. E nós vimos para onde vai o espírito, que é pneuma, ar. Essa palavra, essa expressão não existe no original espírito aqui nesse texto, mas é pneuma, que vem de ar. E o ar volta para Deus. Você aprendeu hoje que nós vamos voltar para a terra, vamos esperar a breve volta de Jesus para sermos ressuscitados. Amém? Muito bem. Você aprendeu também que quem está morto não sente dor, não tem projeto, não sente nenhuma sensibilidade ele tem, tá bom? E mais ainda, eu quero ainda dar um destaque aqui a esse ponto. Se o morto não sabe nada, coisa nenhuma, eu pergunto, adianta você cantar para o morto? Adianta você fazer uma missa de 7 dias, de 30 dias, de 1 ano para aquele morto? A Bíblia está dizendo que ele não sente, ele não vê, ele não ouve. Acabou-se, volta para a terra, nós vamos ser comidos por bichos, ali vamos ficar só o ossinho. Mas deixa eu lhe dizer, ainda que você e eu venhamos virar cinza, Deus tem poder para ressuscitar até das cinzas. Amém? Creia nisso. Ainda que morramos, viveremos. Beleza? Então não precisa a gente fazer culto nem missa para quem morre. Isso não tem necessidade. Ele está só aguardando ali a breve volta de Jesus. Mas aqui eu quero fazer minhas considerações finais. Você está aí com seu guia de estudo. Eu estou aqui acompanhando também. E a pergunta que eu faço para você é: você confia nas maravilhosas promessas de Deus e crê que, confiando em Cristo, mesmo que venhamos morrer, mesmo que não haja mais vida, nós um dia teremos a vida eterna? Mesmo que essa vida aqui seja levada, seja tirada, mesmo que a gente volte para o pó, você crê que um dia nós vamos receber a vida eterna em Jesus Cristo? Você crê nisso? Eu quero ver a sua decisão. Repito, você crê que Jesus tem o poder da morte, mesmo que eu e você venhamos perder nossa vida aqui, mas nós um dia, por ocasião da sua volta, da sua segunda volta à terra, haveremos de receber a vida eterna? Você crê nisso? Louvado seja Deus pela sua decisão. Parabéns, meu amigo, minha amiga. Não desista de conhecer Jesus, porque Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo para a nossa vida. Amém? Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.